Graça e paz, meus amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todo o povo de Deus neste novo dia. Estamos começando um novo dia, meditando na palavra de Deus e buscando a face do Senhor em oração. Sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus. Se você não está inscrito ainda, está assistindo esse vídeo, se inscreva no canal da Igreja Batista Redenção e assim você estará nos auxiliando a ultrapassar os 1000 inscritos para passarmos a fazer as nossas transmissões ao vivo. Muito obrigado aos mais de 950 inscritos no canal, quase 960, estamos próximos. Se você tem um pedido de oração, deixa aí nos comentários do vídeo, no chat online, se você está assistindo a estreia deste vídeo. Ou então mande para o WhatsApp que está aí na descrição do vídeo. Nós estaremos orando por você e pela sua família. Amém? Vamos meditar na palavra nesta semana da Páscoa, semana da morte e da ressurreição do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na nossa sequência de leitura, na leitura dos escritos de João, chegamos a Evangelho de João capítulo 20, versículos 15 e 16, que nos diz assim a palavra de Deus: disse ele, mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Isso aqui Jesus estava falando com Maria Madalena. Estava próximo do sepulcro, onde Jesus tinha sido sepultado. Pensando que fosse o jardineiro, ela disse, Senhor, se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Ela pensou que fosse o jardineiro. E baseado nessa palavra, a minha reflexão para meus irmãos é: não confunda Jesus com um jardineiro. Aliás, não confunda Jesus com ninguém. Ontem nós estamos dando continuidade ao tema que começamos ontem. Quero bater um pouquinho nessa tecla. Não confunda Jesus com ninguém. Reconheça quem é Jesus. Não confunda Jesus com um jardineiro. Jesus lhe disse Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico, Raboni, que significa mestre. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Amados irmãos, como eu disse, não cometa o erro de Maria Madalena. Eu entendo, não é a Bíblia quem está dizendo, mas eu entendo que a Bíblia está dizendo que Maria confundiu Jesus com o jardineiro. E eu estou pensando no porquê ela confundiu Jesus com o jardineiro. E uma das causas, eu já falei, o fato de que ela estava chorando, seus olhos estavam embaçados pelas lágrimas, mas isso não era o suficiente. Ontem eu falei de outras pessoas que também não reconheceram Jesus ressuscitado. Poderia falar das muitas pessoas que viram Jesus em vida e não o reconheceram como Messias. Então esta coisa de não reconhecer Jesus não é um fato isolado aqui ou ali. E o que eu disse é que muitas pessoas continuam sem reconhecer Jesus, quem realmente Jesus é. E eu atribuo a essa confusão de Maria aqui o fato de que ela não estava pensando no Jesus ressuscitado. O seu coração não exercia fé suficiente ainda e entendimento, luz do Evangelho para compreender a grandeza do poder de Deus e da ressurreição de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 10, versículo 9, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É preciso crer na ressurreição de Jesus Cristo. Uma das maiores provas do poder de Deus é a ressurreição de Jesus Cristo.
A ressurreição de Jesus Cristo é o prêmio, o troféu que Jesus recebeu pela sua fidelidade ao Pai, por ter enfrentado a cruz sem pecar. Aliás, eu sempre digo a lista das 5 vitórias de Jesus. Jesus venceu o mundo, Jesus venceu o pecado, Jesus venceu o diabo, Jesus venceu os seus impulsos carnais e Jesus venceu a morte. E a vitória sobre a morte foi o fato de que Jesus morreu sem cair no pecado, sem pecar. E Deus o ressuscitou por meio do Espírito Santo, dando-lhe o prêmio pela sua fidelidade. Muitas pessoas não compreendem a grandeza disso. A ressurreição nos diz que há vida após a morte. Ainda há muitas pessoas que não creem em vida após a morte. Há muitas pessoas que têm tantas ilusões. Eu nem vou comentar isso nesses tempos de pandemia, em que quase todos os dias nós recebemos notícias de pessoas que morreram, famílias enlutadas. E eu vejo pessoas compartilhando palavras a respeito dos mortos que estão completamente diferente do que a Bíblia ensina sobre esse assunto. Mas o fato é, a Bíblia ensina a ressurreição. E a ressurreição nos ensina que há vida após a morte, e a vida com Deus, e a vida eterna, e a vida de paz, e a vida de alegria. E a vitória definitiva sobre a morte, num lugar onde não há mais morte. Estas são lições que a ressurreição nos ensina. A ressurreição enche o nosso coração de esperança. E nesse tempo de pandemia, em que ouvimos todo dia notícias de tantas mortes, nós precisamos ter esperança. Espero que essa palavra gere esperança no seu coração, porque se a sua fé está depositada em Cristo, você tem todos os motivos para ter esperança. Não queremos morrer, não queremos a separação, queremos conviver com os nossos entes queridos, mas o fato é, a morte vai chegar e está chegando. Se não for por meio do Covid, vai ser por outro meio, mais cedo ou mais tarde a morte vai nos alcançar. E a questão é, nós temos colocado a nossa fé em Cristo, nós cremos na sua ressurreição e automaticamente por meio da sua ressurreição nós temos esperança da nossa própria ressurreição realizada por Jesus Cristo. O objetivo do Evangelho é esse, nos dá esperança para além desta vida. A vida eterna com Deus. Jesus diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. No outro lugar, Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto e viverá, e quem vive e crê em mim, nunca morrerá. E ele pergunta para Marta, crês nisto? E a pergunta ficou para nós, você crê nisto? E não adianta dizer que crê se vive desesperado e assombrado com medo da possibilidade da morte. É preciso demonstrar a fé pela segurança. Jesus cria na ressurreição e ele enfrentou a morte com toda a serenidade, porque ele tinha certeza da ressurreição. E todos os que têm certeza em Cristo enfrentam a morte com serenidade, com paz, com tranquilidade. Porque a ressurreição nos dá esperança. E os poucos dias que passamos aqui neste planeta, se forem bons, e muitos deles são, nem se compara com a glória que nos está reservada. E se forem maus, e muitos deles são, os sofrimentos vão ser esquecidos mediante a glória que Jesus Cristo garante para todo aquele que nele crê. Então a palavra a respeito da ressurreição é, não se desespere, não fique com medo da morte, coloque sua confiança em Cristo. Coloque sua esperança em Cristo. Reconheça Jesus ressuscitado e deposite a sua fé nele. Não confunda como Maria Madalena, não confunda Jesus com o jardineiro. Não confunda Jesus com qualquer outra pessoa. Jesus é o Logos eterno de Deus, por meio do qual todas as coisas foram criadas. A palavra diz que foi criado por ele e para ele, por meio dele, nele e para ele. Tudo
que existe no céu e na terra, no mundo espiritual e no mundo terreno, tudo que existe foi criado nele, por ele e para ele. E quando nós colocamos a nossa esperança nele, quando nós colocamos toda a nossa confiança nele e cremos e o reconhecemos, quem ele é, sua morte e especialmente sua ressurreição e a vida eterna que ele promete, não há motivo para desespero, não há motivo para tristeza. Eu quero concluir esta reflexão nesta ocasião contando uma experiência que eu tive hoje, conversando com uma irmã da nossa igreja por WhatsApp. A maior parte da família dela está contaminada por Covid, os 2 filhos. Ela mesma acha que está, já fez o teste, não deu negativo, mas vai fazer novamente, porque está cuidando dos filhos pequenos com Covid. Ela acha que pode estar. O pai está, a irmã está, o irmão, a sobrinha, o tio. É muita gente na família com Covid. Nenhum em estado muito grave, ninguém precisou ser internado. Graças a Deus estão se recuperando em casa. E ela estava dizendo que as pessoas que são mais otimistas, mais alegres, mais confiantes, elas vencem melhor esta doença. As pessoas que têm mais medo, ficam mais apavoradas, com medo das notícias, né? E com medo da própria doença, e de tanta fala, de tanta gente em estado grave morrendo, quem fica assombrado com isso sofre mais. Em geral, salvo exceções, ela fala isso. E eu concordo com isso 100%. Eu concordo, a Bíblia diz isso. Eu não vou pegar texto bíblico agora para comentar sobre isso, quem sabe numa outra ocasião oportuna, mas o fato é, aqueles que depositam sua fé em Cristo, têm esperança da vida eterna em Cristo, não vão ficar assombrados, e eles vão enfrentar melhor qualquer que seja o problema, qualquer que seja a doença, essa pandemia que está no mundo ou outro problema que vier. Aqueles que depositam sua fé em Cristo, estão cheios de confiança, de otimismo e de esperança, esses enfrentam melhor e se dão melhor nesta enfermidade. Que Deus nos capacite a reconhecer quem é Jesus Cristo e a sua ressurreição, e recebemos os benefícios da ressurreição e viver para Cristo, para a glória do Senhor Jesus. Vamos orar? Convido você a orar pelos pedidos de sempre, pelas muitas famílias preocupadas com seus entes queridos doentes, e enquanto estiver orando, vá mencionando as pessoas que você conhece, vá mencionando o nome. Aí onde você está, se una comigo nessa corrente de oração, vamos nos unir aqui numa grande corrente de oração. Ore pelas pessoas que você conhece, ore pelas autoridades, ore pelas famílias, ore pelo país, ore pelo mundo. Ore pelos os empresários, ore pelos empregados, ore por aqueles que estão desempregados, que estão passando necessidade. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, louvado e exaltado seja o seu santo nome para todo sempre. O Senhor é o soberano, todo-poderoso, Criador do céu e da terra, onisciente, onipresente. Tudo o que somos e temos vem das mãos do Senhor. Todas as experiências vividas, todas as bênçãos recebidas. E quando eu falo em experiências vividas, até as experiências difíceis pelas quais passamos, em tudo o Senhor está operando para cumprir o seu propósito na vida do seu povo. E nós podemos orar com muita confiança, confiados no seu amor, na sua graça, na sua compaixão e misericórdia, que se renovam todas as manhãs sobre as nossas vidas. Grande é a sua fidelidade. Aleluia. Nos curvamos perante a sua majestade em adoração, reconhecendo o seu poder e a nossa necessidade de buscar ao Senhor. Nós tomamos precauções em relação à nossa saúde, ao nosso bem-estar físico, nós procuramos os médicos quando estamos doentes, nós procuramos soluções nos vários recursos que estão ao nosso dispor, mas nós sabemos que, ó Deus, o Senhor é a fonte de toda a bênção. E é do Senhor mesmo que nós precisamos para nos prover de qualquer coisa que porventura necessitarmos. Pai,
Obrigado por Jesus Cristo, nosso Senhor, por sua morte na cruz. Obrigado pelo perdão dos nossos pecados e a nossa reconciliação com o Senhor. Obrigado por nos fazer parte da sua família espiritual e podermos nos unir por estes meios de comunicação e orar uns pelos outros. E agradecer as incontáveis bênçãos com que o Senhor tem abençoado a cada um de nós. Ó Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor, é a fonte de tudo isso, que deu a sua vida naquela cruz em nosso lugar, e hoje nós podemos meditar na realidade da ressurreição. Não nos deixe, em nome de Jesus, confundir Jesus com o jardineiro ou com quem quer que seja. Nos capacita a reconhecer quem realmente é Jesus. Só o Senhor pode nos dar a visão do Cristo no homem, Jesus, que deu a sua vida naquela cruz em nosso lugar para nos dar esperança. Ilumina nossas mentes e os nossos corações com a luz do Senhor Jesus, ministrada pelo seu Espírito Santo, para que nos inunde o ser com alegria, com paz, com amor, paciência, delicadeza, humildade, bondade, fidelidade, domínio próprio. Ó Deus, enche-nos dos frutos do Espírito Santo. Ó Deus maravilhoso, colocamos diante do Senhor cada pedido que meus irmãos estão colocando diante do Senhor agora. Nos lembramos do pastor Daniel tratando de câncer. Nos lembramos do irmão Zé Natal na UTI, a sua irmã com Covid. Nos lembramos da Elaine que está se recuperando da Covid em casa. O cunhado do Zé Natal, os sobrinhos, ó Deus. Pedimos as manifestações da graça do Senhor com cura sobre cada um deles. Oramos pela família do irmão Mesquita, especialmente Mesquita e Tereza, que estão um pouco mais graves. Opera na vida da Paula, das crianças, Valentina e Pedro Vitor. Guarda, protege, restaura, faça milagres a seu favor. Pai, oramos pelo pastor Daniel tratando do câncer. Oramos pela Ana Luísa, meu Deus, com aquele problema do lúpus e da depressão. Faça brotar a fé no seu coração, atrai o olhar da fé para o trono da graça do Senhor, para a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, para o seu amor e graça que dali emanam. Ó Deus, alivia as dores da fibromialgia da irmã Maria José, da irmã Mona Lisa, opera maravilhas, cuida dos filhos do irmão Rogério, meu Pai, guia as suas vidas, meu Pai, faça germinar o evangelho ali plantado e produzir muitos frutos para a glória do Senhor. Visita as famílias enlutadas que têm perdido seus entes queridos nessas crises. Oro pela Rosângela, oro pela sua mãe. Rosângela perdeu o esposo, oro pela irmã Lourdes e sua família que perdeu a sua irmã. Oro pelos familiares do irmão Silvano lá no Maranhão, visita com o seu toque curador. Oro pela nora da irmã Maria Luzimar, oro pelo irmão Raimundo Nonato, preserva ali a lucidez, a fé, a alegria, a esperança. E a sua nora toca com o seu toque curador naquele leito de UTI, faça milagre a seu favor. Oro pelo garoto João Vitor, oro pela irmã Aldeides, pelas crises de alergia. Oro pelo meu tio Joaci, os seus problemas de pele, em nome de Jesus, visita-o com o seu toque curador. Supre as necessidades daquela família, ó Deus maravilhoso. Ó Pai, oramos pelas autoridades, orienta as autoridades a tomarem decisões justas e sábias, pensando no bem-estar da população, na estabilidade política do país, para que haja, meu Pai, meios para o atendimento das pessoas que necessitam do SUS, Sistema Único de Saúde, para atendimento dessa doença, meu Pai. Ó Deus, que os empresários tenham um ambiente propício para prosperar nos seus empreendimentos, para que aqueles que estão empregados permaneçam empregados e aqueles que não estão consigam novos empregos, em nome de Jesus. Visita as famílias que estão passando necessidade. Muito obrigado por aqueles que têm se mobilizado para providenciar as cestas básicas, para suprir as necessidades de quem está passando por provações, por privações, em nome de Jesus. Mais uma vez peço, abre porta para quem está desempregado, e nesse sentido eu oro pelo Marcos Vinícius, oro pelo irmão Sérgio, pede um milagre financeiro, oro pelo Duíla para que seja, ó Deus, conduzido
ao cargo para o qual foi aprovado em concurso, meu Deus, conceda-lhe esta bênção. O Lucas, meu Pai, visita-o, ó Deus, abrindo-lhe porta de trabalho. Rogo, meu Deus, pela saúde do irmão Aristide, do irmão Alvino, da irmã Anete, em nome de Jesus, visita, guarda, toca, protege. Ó Deus maravilhoso, ouve-nos segundo a riqueza da sua graça, visita meus irmãos idosos, obrigado pela saúde dos meus pais idosos, meus tios, meus irmãos da Igreja Batista da Redenção. Ó Deus, obrigado porque o Senhor está cuidando da minha esposa com esses sintomas que ela está sentindo e não sabemos, não temos um diagnóstico, esperamos que seja uma simples gripe, mas ficou algo mais, ó Pai. Muito obrigado pelo cuidado que o Senhor tem demonstrado para com ela e porque ela está se recuperando aqui em casa mesmo. Louvado seja o seu santo nome. Ó Deus, oramos pelos médicos e demais profissionais da saúde, até os funcionários dos hospitais. Guarda-os de contaminação, toca nos seus corações para que se venham converter a Jesus. Usa os que já servem ao Senhor para testemunhar com exemplo, com a palavra, com o poder, com o amor. E nesse mesmo sentido oramos pelas autoridades, para que sejam tocadas e salvas e se arrependam dos seus pecados e entreguem suas vidas a Jesus. Ó Deus maravilhoso, eu oro pelo lado de cada um dos meus irmãos que está orando comigo. Em nome de Jesus, visita. Cada lar, faça de cada casa um templo de adoração a Jesus. Que a paz, o amor, a alegria do Espírito Santo, a harmonia, o perdão, a paciência reinem em cada lar. Bem como a saúde, o trabalho para ganhar o dinheiro, os recursos necessários para a provisão de cada família, meu Pai, visita. Ó Deus, com a sua graça, com o seu amor, sustenta cada lar. A bênção do Senhor esteja sobre as nossas vidas nesse novo dia. Que tenhamos um dia muito abençoado. E por onde formos, com quem quer que nós tenhamos algum contato, que nós levemos uma palavra de bênção e de esperança que há em Cristo Jesus. E que em tudo o nome do Senhor seja exaltado e glorificado para todo sempre. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amados irmãos, muito obrigado pela sua companhia, que Deus lhes conceda um dia muito abençoado. Se essa palavra o abençoou, mais uma vez eu peço, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, com os seus contatos, para que outras pessoas sejam alcançadas. E se puder, peça seus familiares, seus amigos, seus irmãos de igreja, para também se inscreverem no nosso canal. Eu creio que muito em breve teremos ultrapassado os 1000 inscritos e faremos essas transmissões de segunda a sexta, 6 horas da manhã aqui ao vivo, ok? Interagindo em tempo real com meus irmãos. E aí eu aproveito e amanhã, 6 horas da manhã, estaremos aqui novamente, refletindo na palavra de Deus e orando uns pelos outros. Fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus.